Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a convicção das coisas que se não veem, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disto, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Você é uma pessoa da fé? Você vive pela fé? Essa é uma pergunta que talvez te incomode e deve incomodar muita gente. Porque aqui em Hebreus, o escritor diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção das coisas que se não veem. Certeza e convicção. E aí, você olha para você mesmo e encontra um monte de dúvidas. Você encontra inúmeras perguntas não respondidas, inúmeras questões não resolvidas. Você olha para a sua própria experiência, para aquilo que você acredita, e você acaba de concluir que você não é uma pessoa da fé e nem tem como ser, porque o que mais existe em você é dúvida. Neste caso, o que nós deveríamos pensar é que a questão aqui não é entre fé e dúvida, mas sim entre fé e crença. Porque a fé, que é a certeza das coisas que se esperam, a fé, que é a convicção daquilo que não se vê, ela convive sem nenhum dilema com as dúvidas. A fé, ainda que tenha em você dúvidas, elas não conseguem demover do seu coração, do seu interior, a fé. A fé não tem nenhum problema em que você tenha dúvidas a respeito dos mais diversos assuntos, dos mais diversos temas. Porque, ao final, a sua fé
é baseada no invisível. E todas as suas dúvidas, elas não o demovem da fé de que você é habitado pelo invisível, pelo transcendente, por Deus. A fé é a certeza de que tudo já deu certo. A fé é a convicção de que aquilo que é. E nem a dúvida que você possa ter na sua caminhada vai fazer com que você seja demovido dessa fé inabalável de que você é habitado por Deus, de que você é amado por Ele, e que a sua caminhada é uma caminhada que poderá ser cheia de dúvidas, mas que nunca farão você arredar o pé da fé. Você terá dúvidas sobre tudo na vida, mas não terá dúvida do amor dEle, da presença dEle. Durante o tempo em que se caminha com Ele, você caminha na certeza de que Ele está com você, na certeza de que aquilo que você não vê te habita, e de que aquilo que você espera é já verdade agora, e que ao final não restará dúvida sobre nada, e que todas as dúvidas eram sem sentido, sem necessidade, a maioria delas, e que, portanto, qualquer um que viva atemorizado pelas dúvidas, na verdade, está tendo uma crise entre crença e fé. E é nisso que eu gostaria que você pensasse nessa devocional. Você é uma pessoa da fé ou é uma pessoa da crença? A crença, ela precisa responder a todas as perguntas, porque ela é um conjunto de doutrinas, de teologia. Ela não suporta a dúvida, porque ela precisa encontrar respostas hermeticamente fechadas, resolvidas, para que você possa seguir por elas. A crença, ela está definida por um grupo. A crença não permite que você consiga enxergar a diferença, o diferente, outras possibilidades, outras alternativas. Essa é a crença do grupo, essa é a crença da teologia, essa é a crença da ortodoxia. E então, quando você tem dúvida na crença que você deveria assumir, você então já não pode mais fazer parte da crença do grupo, porque você virou um descrente. E se você insistir na sua descrença, na sua dúvida, você é um candidato a virar um desviado. A fé, não. A fé é certeza inabalável de que não importem as suas dúvidas, você é habitado por Deus e Ele anda e está com você. A fé não tem nenhum problema com as suas crenças, porque são apenas crenças. São apenas questões da existência que você crê assim ou assado, mas não tem problema nenhum. A fé, ela é sua, e você não pode ter a minha fé, e eu não posso ter a sua fé. A fé é transcendente, é Deus habitando uma pessoa que não perde a sua identidade. E eu tenho a minha caminhada, e você tem a sua caminhada. E a caminhada com Deus se faz num caminho pessoal. E então você consegue ir pelo caminho abraçando os diferentes, abraçando aqueles das mais variadas crenças, porque essa crença não entra no cardápio daquele que tem fé. Porque a fé, ela convive com todos, entendendo que cada um tem a sua caminhada em fé com o invisível. Olhe para Abraão, nessa passagem que nós lemos. Ele é o homem da fé, o pai da fé. E nós somos filhos de Abraão, porque seguimos na mesma fé de Abraão. É uma pena que a religião tenha introduzido a crença, dando a ela o nome de fé, chamando-a de fé, quando na verdade não passa de conteúdos vazios, organizados, estéreis,
tentando entender o conhecimento de Deus, o caminho de Deus, dissecar o caminho de Deus. Mas a fé caminha mesmo sem saber o destino exato, mas caminha na certeza que vai com aquele que chamou. Foi assim com Abraão. Abraão ouviu uma voz. Essa voz o chamou para que ele fosse para um lugar que ainda lhe mostraria. A fé, ela tem a convicção daquilo que não se vê. A fé é a certeza daquilo que se espera. E é a certeza de que vai junto com aquele que chamou. Sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você acha que Abraão não teve dúvida durante toda a caminhada? Ah, teve. E não foram poucas, mas havia uma certeza inabalável. Ele estava sendo acompanhado, habitado por aquela voz que lhe falou e lhe chamou. Esse é o caminho da fé. É o caminho da fé que se lança no caminho. É o caminho da fé que se põe a andar, que se põe a caminhar com Deus, sabendo-se amado e habitado por Ele. E então vai na convicção, sempre dando razão a Deus, sabendo que Ele fará cumprir a sua promessa. E se não cumprir a promessa nos meus dias, não tem problema nenhum. Porque a palavra dita a Abraão era: eu te darei toda essa terra, eu farei de você uma grande descendência. E por acaso, Abraão, ele recebeu essa promessa em seus dias? Não, ele não recebeu. A sua descendência recebeu depois, ele mesmo não. E você acha então que Abraão teria dito que a sua fé falhou? Porque ele não recebeu a promessa da terra e não recebeu a promessa em sua existência de uma grande descendência? Não, porque ele tinha alcançado o objetivo da fé, que é a certeza daquilo que se espera, a convicção de coisas que se não veem. Ele sabia que ele era habitado e caminhava com a voz que o guiava. A voz era sua amiga. Por isso ele foi chamado de amigo de Deus. Os que são da fé são amigos de Deus. Os que são da crença são amigos do intelecto, são amigos das doutrinas, são amigos da ortodoxia, são amigos dos mais variados sistemas teológicos, doutrinários, religiosos. Mas por não permitirem a diferença, a dúvida, o temor, a angústia, por não admitirem a possibilidade de crenças diferentes, eles não conseguem realizar a sua existência com alegria e devoção, sabendo que a eternidade lhes habita. Sabendo que mesmo que não consigam aqui nessa vida usufruir, desfrutar daquilo que recebem como promessa, já receberam a promessa. Já receberam, porque a promessa não é simplesmente feita de coisas palpáveis, mas é a promessa como certeza que nos habita e que nos incentiva a sempre caminhar em vitória nessa existência, em plena confiança. Temos plena confiança, porque somos habitados por aquele que nos chama. Abraão, enquanto caminhava, certamente, em muitos momentos, olhando para aquela terra que lhe era por promessa, ele duvidou. E numa das vezes, ele chegou a dizer para Deus: o Senhor disse que fará de mim uma grande nação, mas eu nem filho tenho. E o meu herdeiro não é meu herdeiro, é o meu servo Eleazar. E o Senhor disse que eu serei uma grande nação. Abraão, durante esse momento, ele estava refletindo como será possível isso. Mas Deus estava com ele, falava com ele, reafirmou a promessa a Abraão naquele momento e disse: certo que eu farei de você uma grande nação. É certo que eu farei de você que a sua descendência volte para essa terra e a possua. É certo que você terá um filho da sua geração, nascido de você. Aquele que caminha em fé, ainda que em momentos de dor, de angústia, de sofrimento, de temor, ele fala com aquele
que lhe fez a promessa. Ele chama, ele clama por aquele que lhe fez a promessa. E renovada a sua fé, caminha olhando para aquele que está com ele. Quantos anos isso pode durar? Décadas. A vida toda. Mas a fé de Abraão não para por aí. Porque ele nos demonstra que é a fé no absurdo. Pense no que Deus pede a Abraão depois que o filho nasce. Deus pede para que ele entregue aquele filho, o único filho, Isaque. E Abraão, ele entregou o filho. Mas você parou para pensar que quando Deus pede a Abraão que entregue o filho, ele vai entregá-lo e ele vai em silêncio durante todo o caminho até o monte que Deus mostraria a ele, que seria o local onde ele deveria sacrificar o filho. Silêncio. Silêncio diante do absurdo. Silêncio diante de um pedido que a voz que lhe havia prometido um filho lhe faz para que entregue o próprio filho. Certeza, convicção, este filho será a tua descendência, o teu descendente. E certo, convicto de algo que não via, de algo que ele não sabia como se daria, ele caminha em silêncio para entregar o filho, porque ele sabia, convicto de que Deus era poderoso para ressuscitar o filho. Por isso, ele diz a Isaque: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E o texto diz que Abraão estava pronto para sacrificar o filho. Ele já tinha levantado o cutelo. O Isaque já estava amarrado no local de holocausto. E então ele ouve a voz para que ele não entregasse o filho. A fé caminha no absurdo daquilo que não se entende. A fé caminha no absurdo daquilo que não se pode explicar. E não tenta explicar, porque toda tentativa de explicar remove o mistério que toma o coração e faz com que ele caminhe na certeza de que algo superior a si está em ação. De que algo inexplicável, transcendente, está tomando lugar naquele momento. E que o silêncio da alma caminha na garantia de que haverá um milagre. Ele será realizado. E nós sempre poderemos dizer: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Deus dará a resposta. Deus trará a solução. Deus está no controle e no comando da minha vida. Deus me habita, e me habitando, eu sei que eu não devo temer o futuro nem o agora. E eu devo caminhar, e muitas vezes será uma caminhada longa e em silêncio. Mas observe outra coisa. O que é que Abraão estava fazendo ali? Qual seria o tribunal humano que absolveria Abraão se o pegasse em flagrante com o filho amarrado em cima de um local de holocausto, um altar, e com a faca, o cutelo, o machado, a arma pronta para sacrificar o filho? Qual tribunal humano absolveria Abraão? A fé não move-se pela média moral, não se move pelas convenções humanas, pela ética humana. A fé, ela é acima de toda ética, de toda moral, de toda convenção humana, e não haverá tribunal religioso, não haverá tribunal humano que poderá fazer com que a fé de alguém seja retirada do seu coração por causa de leis humanas, de regras humanas, de éticas humanas. Ah, mas a crença depende de
ritos. A crença depende de leis humanas. A crença depende de conceitos humanos, de convenções humanas, de médias humanas, de éticas morais religiosas que definem o certo e o errado, definem o que é aceito e o que não é aceito pela divindade. A religião é crença. É crença que quando você percebe que pisou fora do conceito, da crença, da regra, da lei, da ética da religião, da sua igreja, da sua crença, você se vê como o amaldiçoado, como o condenado, como o rejeitado, como o inaceitável a Deus. A crença, ela não consegue perceber-se fora de uma ética de conduta moral que nada mais é que hipocrisia e tentativa de controle da própria vida, e que traz o quê? Angústias. A crença traz angústias. A crença traz dúvidas que destroem o ser. Agora a fé é inabalável mesmo quando se peca. A fé é inabalável mesmo quando se foge da ética, da moral, da conduta definida pelo grupo, pela sociedade, porque a fé transcende tudo isso, e eu me vejo e me sinto, me percebo aceito, porque eu sei que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Assim foi com Abraão. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, como nos diz o apóstolo Paulo. Ele creu na graça de Deus, ele creu na presença de Deus, na direção de Deus, no comando de Deus, e ele creu na ressurreição. A fé é o absurdo da ressurreição. A fé é o absurdo de algo que eu vivo na certeza de que Jesus morreu e ressuscitou pelos meus pecados, e então eu me alegro com isso. Nós devemos pegar não apenas o exemplo de Abraão, mas também o exemplo de que Jesus dá de uma criança. Olhe para uma criança. Ela é para nós o exemplo de fé. O que é que você vê uma criança fazendo quando ela recebe um brinquedo? Dissecando o brinquedo? Tentando entender o brinquedo? Tentando pensar nos perigos que aquele brinquedo eventualmente pode trazer a ela? Ela vai pensar no que é certo, no que é errado, no que é coerente, no que não é coerente com respeito ao brinquedo? Ela vai tentar entender as peças do brinquedo? Ela vai tentar entender como é que o brinquedo foi formado? Não. Ela só vai brincar. Ela só vai desfrutar, usufruir, se divertir, dançar, pular, jogar, se alegrar. É isso. Isso é fé. É a fé que acolhe, que recebe como presente aquilo que nos vem de graça e que nos alcança sem a gente perceber de onde veio, nem para onde vai. Essa é a fé. Não sabe de onde veio e não está nem aí de onde veio. Não sabe para onde vai. Não está nem aí para onde vai, porque sabe com quem vai. Sabe com quem vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não tem problema com as definições, porque não tem nada a se definir para se explicar eu ser habitado por Deus. Eu sou habitado por Deus. Quem explica? E eu sendo habitado por Deus, essa habitação de Deus em mim é a habitação de Deus em mim. Não é a habitação de Deus em você. É a habitação de Deus em mim. Na minha história, na minha experiência, na minha vivência, de acordo com a minha personalidade, de acordo com os meus temores, com as minhas dúvidas, com as minhas questões, é Deus me habitando e sendo feito para mim, personalizado em mim, de tal forma que eu me vejo nele, ele em mim,
E eu vivo essa vida pela fé, sabendo que eu posso viver sem temor, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou nele. Então as minhas dúvidas são as minhas dúvidas. As suas dúvidas são as tuas dúvidas. E está tudo bem. As minhas crenças, são as minhas crenças, as coisas que eu penso a respeito da vida, da existência, a maneira como eu vejo as coisas, a maneira como eu interpreto as coisas, a maneira como eu interpreto diversas situações e conceitos, mas são apenas as minhas crenças e isso não se coloca na mesa. Porque a minha fé não depende das minhas crenças. A minha fé não depende da minha conceituação nem da fé. A fé que se tenta explicar não é fé, é crença. A fé explicada, conceituada, vira teologia, vira doutrina. E não pacifica a alma, não pacifica o ser, não tem poder contra a morte. Mas a fé daquele que me habita, nem a morte me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí, ao invés de tentar explicar isso, eu sou convidado a brincar com isso, a dançar com isso, a me divertir com isso, a me alegrar com isso, a desfrutar disso, a dormir e levantar com isso e ver nessa a grande maravilha da habitação de Deus em mim e de existir nele e saber que ele existe em mim. O que mais eu posso querer? Me diga, o que mais você pode querer? O que mais Deus tem que dar a você? Ele te habita, meu amigo. Você quer o quê? Você quer que todas as suas dúvidas sejam retiradas? Não se preocupe com as suas dúvidas. Se divirta com elas também. E veja nas suas dúvidas essa sua temporaneidade. Você é um ser dessa época. E a sua ideia de hoje provavelmente não será a daqui a 10 anos. Não será que você terá daqui a algum tempo, depois de certas experiências na vida. Aquilo que você chamava de certo, você depois vai dizer de errado. E aquilo que você dizia que era errado, você vai ver, mas que tolice era essa, de eu achar que tudo isso era errado, sendo que era uma coisa tão simples, tão boba e tão boa. Aí quando é crença, o sujeito passa de uma crença para outra crença. Ele passa da crença de que tudo é proibido para a crença de que agora tudo é permitido e eu vou soltar a franga e eu vou para o outro lado. É crença também. Ele nunca consegue viver em liberdade. Ou ele é escravo da crença do nada pode, ou ele vira escravo da crença do tudo pode. É só crença, é só escravidão, não é fé. Porque a fé caminha com Deus. A fé caminha sendo habitado por Cristo. A fé caminha sem se escravizar a nada, a ninguém, a religião nenhuma, a crença nenhuma, a doutrina nenhuma, a teologia nenhuma, a líder nenhum e nem a você mesmo. Se eu me escravizo aos meus desejos, eu não sou livre e não sou da fé. Se eu me escravizo aos conceitos, os meus próprios, as minhas próprias ideias e faço disso a minha existência de domínio e controle sobre os outros, sobre os filhos, sobre a esposa, sobre o marido, sobre os amigos, querendo impor a eles aquilo que eu creio como crença, como ideologia, como conceito. Isso é escravidão, isso não é fé. A fé é certeza e é certeza que você tem para você. A fé é convicção e é convicção que você tem para você. E quando é fé, você sabe que não pode ser imposta. Olhe para Jesus. Ele convidava as pessoas para segui-lo, mas nunca impôs a ninguém que o seguisse. Deixava-os livre para ir ou para vir. Deixava-os livre, inclusive, para negar e para trair. E está tudo bem. Está tudo bem. Porque é assim que as pessoas são. Fé. A fé me coloca num caminho em que nada poderá me demover da fé. 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão do outro, e você não será abalado. Esta é a fé que hoje nós estamos chamando você aqui para experimentar, para acolher no coração. E isso se acolhe pela fé.
E você está querendo que eu te explique como é isso? Não, eu não vou explicar. Sabe por quê? Porque não seria fé. Acolha, receba com a alegria de uma criança. Acolha, receba como Abraão, se colocando a caminho. Vá, e ele vai. Entrega teu filho, e ele entrega o filho. Vai em silêncio, mas vai. Como uma criança recebeu um presente, vá brincar com ele. Viva como quem tem um brinquedo para brincar e não existe perigo. Não existe perigo. É apenas um brinquedo para brincar. Os adultos com suas crenças, religiões, conceitos, é que vão colocando os perigos. A criança apenas se diverte. Esse é o convite. Coloque-se a caminho. Divirta-se. Alegre-se com a graça de Deus que lhe alcança o coração sem explicação. Não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas sabe que está aí. E essa é a alegria daquele que caminha em fé.